Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu já tinha prometido, estou gravando agora um vídeo que na verdade esse vídeo já era para ter sido gravado antes, mas nunca me veio na cabeça essa ideia. Porém, a ideia é interessante, que seria compilar aqui em um único vídeo uma série de perguntas comuns que as pessoas fazem sobre a USP. E essas perguntas, elas não são específicas do curso A ou do curso B. Então eu vou focar realmente em perguntas gerais sobre a USP e eu acredito que pode ser úteis aí essas respostas para vocês. Até se alguém estiver fazendo algum trabalho de colégio sobre a USP, enfim, talvez isso possa ser útil, tá? E como esse é o tipo de vídeo que ele vai ficar aí no YouTube, pode ser que vocês assistam ele no futuro, daqui a meses, anos, etc. Eu acho importante, até para quem cair de paraquedas, eu me apresentar aqui. Então, eu sou o Felipe, eu tenho aí mais de uma década já de contato com a USP, eu fiz a minha graduação aqui, a minha pós-graduação aqui, mestrado e doutorado, e atualmente eu estou como professor temporário aqui na USP, almejando uma vaga de professor permanente, tá? Então eu tenho aí um certo conhecimento da USP. Claro, muita gente conhece mais da USP do que eu, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco desse meu conhecimento, da minha noção da USP, respondendo essas perguntas aqui. E é claro, se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloquem nos comentários, eu respondo elas. Isso, fiquem à vontade. Estou vendo esse vídeo daqui a um ano. Coloca aí que eu consigo ver esse seu comentário, aí a gente responde e vai deixando o vídeo com mais conteúdo ainda, tá? Eu separei aqui 22 perguntas, então esse vídeo vai ficar grande, vai ficar com mais de 20 minutos, talvez 30 minutos aí, tá? Então, eu pretendo, não no mesmo dia que eu soltar esse vídeo, mas eu pretendo aí, talvez na mesma semana, colocar no comentário fixado do vídeo a minutagem, cada minuto, qual que foi a pergunta que eu respondi, tá? Então vocês podem olhar aí no futuro, no comentário fixado, as perguntas que eu respondi, ver se a dúvida de vocês está aí, se tiver, clica lá e vê o minuto, se não, coloca nos comentários e a gente responde, tá? Então, sem mais grandes enrolações, vamos começar o vídeo. Importante. Eu quero começar o vídeo, antes de falar a primeira pergunta, com uma observação aqui. Cuidado com boatos. Boatos é do tipo, meu amigo me falou, o amigo do amigo me falou tal coisa, porque assim, pela minha experiência, quase sempre boatos estão errados, tá? Inclusive, uma curiosidade, quando eu ingressei aqui na USP, né, a minha graduação é em Engenharia da Computação, tinha um boato que falava que os alunos da FATEC, depois de um certo ano, eles poderiam fazer uma prova específica deles e transferir para a Poli. E isso era um boato, né? Inclusive, eu até perguntei, porque um amigo meu, naquela época, ele fazia FATEC, ele falou, Felipe, tem como você ver se isso daí é verdade? Eu perguntei aqui na Poli e falaram, não, isso daí, o pessoal às vezes inventa esses boatos e não tem fundamento nenhum, né? Então, assim, cuidado com boatos. Sempre busquem fontes oficiais de informação, então tem os canais oficiais da USP, por exemplo, e cuidado que algumas informações, não tantas que eu vou trazer aqui, que elas são um pouco mais estáveis, mas algumas informações elas podem mudar com o passar dos anos, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, Felipe, o que é a USP? Então é um ótimo ponto de partida. O que é a USP? A USP, né, Universidade de São Paulo, ela é uma das universidades estaduais aqui do estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo tem 4 universidades estaduais, que é a USP, a Unicamp, a Unesp e a Univesp, que é uma universidade EAD. E, além disso, tem mais 3 faculdades estaduais, que é a FATEC e mais 2 de medicina, que eu não lembro agora qual é o nome delas. Então, esse conjunto de 4 universidades e 3 faculdades seriam estaduais. E quando eu falo estaduais, que é gestão do Estado. Em contrapartida, existem universidades federais, que aí a federação, né, cuida delas. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a Unifesp. A Unifesp é uma universidade federal no estado de São Paulo. Enquanto isso, a USP é uma universidade estadual no estado de São Paulo. Então, assim, o chefe máximo da USP não seria o reitor, seria o governador aqui de São Paulo, tá? Próxima pergunta, onde que fica a USP? Essa pergunta São Paulo, né? Essa é uma universidade de São Paulo, ela fica em São Paulo. Sim, claro. O campus principal da USP, que a gente chama de cidade universitária, que é onde eu estou aqui agora gravando esse vídeo, fica no município de São Paulo, mais especificamente na zona oeste, próxima aí do Butantã. Quer dizer, no Butantã, né? Enfim. Mas a USP também possui outros campos, né, em outros lugares. Então tem, por exemplo, que a gente chama de USP Leste, que fica na zona leste de São Paulo. A USP tem campus em São Carlos, tem em Lorena, tem em Pirassununga e Piracicaba. Só que o principal, o que concentra a grande maioria é redundante, mas enfim, dos cursos da USP é
na cidade universitária, que fica na zona oeste da cidade de São Paulo, tá? E aí é interessante que a gente fala assim, cidade universitária, traz um peso, né? Então, de todos os campos da USP, esse que eu estou agora é a cidade universitária. Por que isso, né? Porque a escala, assim, é bem grande. Nem tanto de espaço físico, pode ser que tenha, assim, tudo bem que existem municípios bem pequenos no Brasil, mas a quantidade de pessoas que convivem na cidade universitária, aqui nesse campus, é bem alta. Tem uma estimativa aí de por volta de 100 mil pessoas que convivem aqui nesse campus. Então 100 mil é uma população assim que passa muitos municípios do Brasil. Então estamos aqui numa verdadeira cidade nesse conceito, nesse contexto aí de escala de pessoas. De onde vem o dinheiro da USP? Então a USP ela é uma universidade pública estadual. Então se ela é pública, o dinheiro vem do pagador de imposto. Sim, é isso, né? Falando mais especificamente da USP, o dinheiro, né, o orçamento da USP, ele vem a partir do ICMS, que é um imposto estadual, então o ICMS de São Paulo. ICMS é um imposto que ele vem principalmente cobrado nas coisas que você compra. Então, se você consome alguma coisa, uma parcela daquele valor lá que você consome é ICMS. Então, vocês que estão vendo esse vídeo, ou vocês diretamente, ou então vocês indiretamente, por meio do dinheiro do pai de vocês, né, quando vocês compram alguma coisa, vocês estão aí financiando a USP. A USP ela recebe aproximadamente 5% do valor do ICMS do estado de São Paulo, que é um dinheiro assim, né, quando 5% parece pouco, mas o estado de São Paulo é um estado bem grande, muita gente consome muito, né? Então é um dinheiro aí considerável que a USP recebe, tá? Uma dúvida que alguns vão ter, Felipe, eu sempre ouvi uma discussão sobre dinheiro privado, dinheiro de empresa na USP. Essa pergunta especificamente eu não vou conseguir explicar em detalhes, porque para conseguir explicar em detalhes tem que ser uma pessoa com uma visão assim bem hierárquica, uma hierarquia alta da USP, coisa que não é meu caso, tá? Não tem isso aí. Mas assim, eu posso falar sobre o que eu já sei, que é o seguinte: empresas elas investem em projetos dentro da USP. Então você tem uma empresa que ela quer fazer um projeto, alguma pesquisa, utilizando aí infraestrutura, profissionais da USP. Então ela quer investir esse dinheiro na USP. Como é que funciona? A empresa, ela não vai falar assim, professor, tá aqui, sei lá, 10 milhões de reais, por favor, faça meu projeto. Não é bem assim. Geralmente existem fundações de amparo à pesquisa, então no caso da USP, existe a FUSP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa da USP. Então, por meio dessa agência, dessa FUSP, a empresa, ela dá o dinheiro, né? E esse dinheiro ele é todo organizado, estruturado para realizar a pesquisa no espaço aí da USP, né? E aí esse dinheiro ele é separado para as mais diversas coisas, desde a questão de bolsas para alunos de pós-graduação, alunos de iniciação científica, pagamento de material, de viagens, até investimento em coisas assim físicas. Então, por exemplo, vamos trazer um pouco para a minha realidade. Então, computação. Um projeto a gente pode adquirir com esse dinheiro computadores. Só que se eu compro lá um computador assim muito bom, então a empresa ela me falou assim, Felipe, quero um projeto com você, está aqui o dinheiro. Se eu vou comprar um computador, ele não é meu, tá? No caso eu vou usar ele no projeto, e aí quando o projeto acabar, ele vira patrimônio da USP, ele não vira meu. Então, dessa forma, as empresas elas acabam contribuindo aí para a aquisição de coisas na USP. Isso vai de material, às vezes reformar alguma sala, reformar algum espaço, né? Coisas assim podem acontecer. Então essa é uma das formas de entrar dinheiro aí de empresas na USP. Eu tenho certeza que não é a única forma, né? Devem existir outras formas que não me vêm na cabeça agora, mas enfim, eu queria trazer essa forma para vocês tenham um pouco de noção sobre isso. Próxima pergunta: como estudar na USP? Então a USP, né? Quando eu falo como estudar, eu vou responder aqui agora a graduação, como me tornar um aluno de graduação da USP. A USP atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, existem 4 modalidades de ingresso. A primeira modalidade é a FUVEST, que foi a mais tradicional, né? Quando eu entrei só tinha a FUVEST, que é o vestibular da USP. Também tem o Enem USP, que é uma outra modalidade de ingresso que utiliza a nota do Enem, né? Então essa modalidade, antigamente, até 2 anos atrás, era o próprio SISU, mas depois a FUVEST se separou, agora virou o Enem USP, então continua utilizando a nota do Enem, porém não é pelo SISU, é separado do SISU, tá? Então, FUVEST, Enem USP, existe o Provão Paulista. O Provão Paulista é específico para alunos que cursem, que estejam cursando, né,
o ensino médio nas escolas públicas do estado de São Paulo. Então, no caso do Provão Paulista, são apenas para vagas de ações afirmativas. Então, na FUVEST, aqui na USP, a gente separa as vagas de ingresso em 3 tipos: AC, ampla concorrência; EP, escola pública; e PPI, aluno de escola pública que é preto, pardo ou indígena. EP e PPI são ações afirmativas, né? FUVEST e ENEM USP tem as 3 modalidades. Claro que dependendo do curso pode ser que não tenha uma ou outra, mas enfim, em geral tem as 3. Provão Paulista só tem vaga de ações afirmativas, então só vai ter EP e PPI, não tem AC, porque se fosse AC não seria EP, enfim. E por fim, a 4ª modalidade, que é uma modalidade bem pouco conhecida, porque ela oferece uma vaga só por curso, né? Que é a competições do conhecimento, que no fundo você se inscreve, né, na parte que você se inscreve nela, e aí com base na quantidade de medalhas e prêmios internacionais que vocês tenham aí nas Olimpíadas afins, vocês ganham uma pontuação e os candidatos são classificados com base nessa pontuação. Claro que, como é uma vaga só por curso, né, são raríssimos os casos de pessoas que você vê que ingressam por essa modalidade, por mais que exista, mas enfim, eu estou comentando aqui. Só que o principal mesmo então é FUVEST, ENEM USP e Provão Paulista. Essas 3 elas vão concentrar aí 99% para mais das vagas da USP. Próxima pergunta: existe alguma diferença no ingresso por essas 4 modalidades? Atualmente não, sem diferenças. Por que eu falo atualmente não? Porque há uns 6, 7 anos atrás, quando a USP aderiu ao ingresso via SISU, quem ingressava pelo SISU, no começo, tinha um tratamento diferenciado. Ele era meio que um aluno da USP, mas não era. Tanto que eu falava assim: olha, se você passou pela FUVEST e pelo SISU, se matricule pela USP, porque você vai ter menos dor de cabeça. Isso antigamente. Hoje em dia, gente, tanto faz. Então, ENEM USP, FUVEST, Provão Paulista, competição de conhecimento, tanto faz. Ah, passei nas 4. Chances baixas de você passar nas 4, mas passei nas 4. Escolhe qualquer um, que tanto faz. Você será... para os sistemas da USP, tanto faz, você é aluno da mesma forma. Felipe, eu posso visitar a USP? Como eu falei para vocês, a USP ela é uma universidade pública, então vocês podem vir aqui, né? Inclusive, quando a gente fala do campus Cidade Universitária, que é onde eu estou agora, os carros passam por aqui direto para cortar caminho no trânsito, né? Então vocês podem vir aqui, tá? Inclusive, vocês podem até entrar em prédios, só que tem alguns prédios que eles são um pouco mais restritos. Então, por exemplo, aqui na Cidade Universitária tem o ICB, Instituto de Ciências Biomédicas. O pessoal de lá costuma ser bastante rigoroso, porque lá tem material biológico, né? Então, enfim, eles costumam controlar bastante o acesso. Mas boa parte dos prédios daqui, você mostra o RG na entrada, assina algum papel lá, um registro de que você entrou, né? Mostrando um documento, você entra lá. Isso acontece. Inclusive, já aconteceu várias vezes de eu entrando aqui na Poli, ver gente que está visitando, me reconhece do YouTube e fala: ah, Felipe, tudo bem? Vim aqui visitar, né? Aí eu faço um tour com essa pessoa pelo prédio. Então, vocês podem sim, tá? Vir visitar a USP. Só o que eu falo pro pessoal é para vocês terem um pouco de bom senso no seguinte sentido, né? Uma coisa é: eu, Felipe, vou vir aqui visitar a USP. Outra coisa é: eu vou trazer 1000 pessoas para visitar a USP juntas. É um volume considerável, assim, aí vai ficar complicado, né? Então, agora, eu vou vir sozinho, eu vim eu e minha família para cá visitar. Tranquilo, tá? Com exceção de alguns casos, como por exemplo esse que eu falei agora, que é o de ciências biomédicas, né? Então, prédios de biológicas, geralmente eles são um pouco mais restritivos. Agora, humanas e exatas, assim, tranquilo de visitar. Claro que a USP, ela tem momentos específicos de visita. Então, eu vou deixar, no mesmo comentário fixado com a minutagem, eu vou deixar o link oficial das visitas monitoradas aqui da USP. Elas não começaram esse ano ainda, se eu não me engano, mas elas ocorrem ao longo do ano. Porque assim, uma coisa é você, eu vou andar pelo prédio, beleza. Outra coisa é você visitar, eu vou visitar os laboratórios, as salas de aula. Vocês não podem, por exemplo, chegar aqui e vir abrindo laboratórios, tá? Porque os laboratórios eles têm acesso restrito. Então, mas existem visitas, né? Existem momentos específicos para isso. Então vocês podem procurar se informar sobre as visitas monitoradas, tá? E aí vocês vêm aqui visitar a USP. Próxima pergunta: como me deslocar na USP? Eu tinha muito essa dúvida, né? Inclusive,
Até uma curiosidade, quando eu entrei na USP, fazia acho que um pouco tempo aí, alguns poucos anos, de que criaram a linha amarela, que ia até o Butantã, né? Inclusive quando eu comecei aqui na USP, a linha amarela ela não estava pronta ainda, no seguinte sentido, algumas estações não existiam, era até mais rápido para chegar, porque passava direto em alguns pontos, né? Então, por exemplo, na linha amarela, a estação Higienópolis Mackenzie não existia ainda, né? Se não me engano, a Oscar Freire também não, enfim. Então, vocês, geralmente, como é que o pessoal faz, né? O pessoal que não vende carro, pega a linha amarela até o Butantã, e aí no Butantã pega os ônibus circulares. Então, atualmente, a USP possui 1, 2, 3, 4, são 4 ou são 5? São 4 ônibus circulares, se eu não me engano, e você pula um dos números. Agora me falha a memória, mas enfim. É porque um desses ônibus ele não vai até o metrô, ele fica só dentro da USP. Eu acho que são 4. Tem os ônibus circulares, tá? Que eles são gratuitos para quem faz parte da comunidade da USP, alunos, funcionários, etc. Tá? Então, quando vocês passam no vestibular da USP, vocês vão receber um cartão, e esse cartão ele é gratuito para tomar esses ônibus. Então, vocês vão poder transitar do metrô para a USP, ou então dentro da USP, utilizando esses ônibus de graça. Dentro da USP também passam ônibus pagos, mas eles são pagos. Tá? Então, existem alguns ônibus lá que você, por exemplo... vou dar um caso assim bem específico aqui. Perto da USP tem o Shopping Eldorado. Eu quero ir até o Shopping Eldorado. Tem ônibus pago que passa lá na USP e vai até o Shopping Eldorado. Tá? Então, uma curiosidade aqui. Felipe, eu posso me deslocar pela USP andando? Você pode, não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas, dependendo das distâncias, é bem difícil, né? Então, por exemplo, vou pegar um caso assim bem extremo aqui. A veterinária ela fica bem no extremo da USP. Eu quero ir da veterinária até a Poli andando. Boa sorte, vai ser uma caminhada aí puxada de talvez entre meia hora a 1 hora, dependendo do seu pique, né? Não, mais do que meia hora deve dar, assim, para a grande maioria das pessoas. Então, geralmente o pessoal usa esses ônibus circulares, que são de graça, mas se for caminhadas assim mais rápidas, por exemplo, da Poli até o Bandejão, dá para ir andando tranquilo, assim, fica a caminhadinha do dia, tá? Inclusive eu fiz muito isso durante a minha graduação. Próxima pergunta. A USP possui auxílio para pessoas em situação de baixa renda? Sim, a USP possui. Atualmente esses auxílios eles estão integrados num programa chamado Programa PAPIF, que esse programa ele é gerido pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, que é a PRIP. Eu não vou conseguir dar detalhes aqui sobre esse programa, porque isso é algo que mudou desde que eu entrei na USP. Inclusive, quando eu entrei nem tinha essa PRIP. Minha sugestão é canais oficiais, então o canal oficial da PRIP, vou deixar na descrição, na minutagem lá o link, e também procurem no YouTube que vocês encontram vários vídeos muito bons, muito bem editados, falando sobre essa questão dos auxílios da USP e do PAPIF principalmente, tá? Mas sim, a USP ela possui aí auxílios para alunos em situação de vulnerabilidade econômica, tá? Esses auxílios têm auxílio alimentação, no caso que seria o Vale Mandeco. Para a questão de ônibus, você paga a tarifa passe livre, né? No caso, aquela tarifa que você não paga nada. Tem o Vale Moradia, que seria ou um dinheiro ou então uma vaga no CRUSP, depende da disponibilidade de vagas no CRUSP. E por aí vai, tá? Então vocês podem se informar aí em outros vídeos muito mais bem editados que esse vídeo aqui que eu estou gravando, que não terá edição. Essa pergunta eu vi muita gente fazendo ela recentemente, então eu vou colocar ela aqui, que é uma pergunta um pouquinho mais específica, que é o seguinte. Felipe, em que momento, no caso você já passou na USP, né? Em que momento eu teria aí o passe livre ou então a meia tarifa de ônibus / metrô? Essa é uma pergunta assim um pouco complicada, porque por via de regras, pelo que eu percebo, as empresas de ônibus, né? Então no caso a SP Trans no âmbito municipal de São Paulo, ou então a MTU no âmbito intermunicipal, então ônibus intermunicipais, elas são meio restritivas com relação a isso, no seguinte sentido: se você não estiver tendo aula, você não terá acesso àquele benefício. Então, geralmente, vou pegar esse ano como exemplo, né? Eu acho, uma suposição minha, que o pessoal só vai conseguir solicitar esse benefício a partir de março, porque as aulas começam na última semana de fevereiro. Agora, Felipe, eu passei agora em janeiro, primeira chamada, posso já pedir esse benefício agora? Eu acho praticamente impossível, tá? Inclusive, isso até gerou uma discussão faz alguns anos atrás, que eu não lembro que fim gerou, que é o seguinte: os alunos do curso de Engenharia da Computação aqui da Poli, eles têm aula em janeiro.
Só que janeiro não é considerado um mês letivo para a USP, não é um mês de aula, né? Então, como é que fica para esses alunos? Porque eles têm aula, eles precisam se locomover até a USP, muitos deles pegam ônibus, pegam metrô, mas eles não podem pagar meia, né? Então, estava tendo uma discussão para conseguir, para esses alunos, antecipar o pedido, né? No caso, quando a gente fala antecipar pedido, é porque a universidade ela precisa enviar os dados dos alunos para a SP Trans ou então para a MTU. Se ela não enviar, você não consegue solicitar o benefício. E cada ano eles têm que enviar. Então, todo ano você tem que renovar esse benefício, né? Então, estava tendo uma discussão de, no caso dos alunos da computação, da engenharia de computação, antecipar esse envio de dados, mas eu não me lembro que fim levou, tá? Então, assim, respondendo essa pergunta de maneira assim, bem resumida, quando você ter aula, você terá o benefício. Quando você não tiver aula, não terá. Inclusive, como eu falei para vocês agora, em janeiro, como janeiro não é um mês de aula, não tem benefício. Se eu não me engano, em julho e em dezembro, para quem paga meia, para os dois casos, tanto meia quanto passe livre, né? No caso, quando a gente fala passe livre, não é livre, totalmente livre, né? É uma quantidade de cotas que eles falam, né? Então, se eu não me engano, são, sei lá, 48 cotas, que seria 24 idas e voltas, né? No caso dos meses de janeiro e julho, se eu não me engano, as cotas são pela metade. Então, em vez de 48, são 24. Mas essa informação especificamente, se informem nos órgãos responsáveis, porque pode ser que elas mudem, pode ser que eu fale alguma besteira aqui, tá? Nossa, tá ficando longo o vídeo. Vamos tentar acelerar um pouco aqui o passo. Próxima pergunta. Como são os professores da USP? De todos os tipos, mas em via de regras eles são humanos, tá? Isso é importante falar. Os professores eles comem, eles bebem, fazem xixi, cocô, tem hobbies, tem sonhos, enfim. Eu falo isso porque às vezes fica parecendo que, meu Deus, professor da USP, né? É claro que, Felipe, eu escutei história X de um professor que foi muito vacilão. Isso acontece em qualquer profissão, né? Qualquer profissão você vai ter pessoas que são assim, que tomam atitudes questionáveis, tá? Isso acontece. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: na minha graduação eu tive muito mais professores bons do que professores que tomaram atitudes questionáveis, tá? Então, assim, por via de regra, os professores da USP normais, tá? Não tenham medo deles. Posso fazer disciplinas em qualquer unidade da USP? Então, você aí passou na USP, virou um aluno de graduação da USP, você pode fazer disciplina onde você quiser? Pode. Existem algumas restrições. Se a disciplina ela tiver vaga de optativa livre, se matricula nela. Se você conseguir aquela vaga, beleza. Se a disciplina não tiver vaga de optativa livre, ou então você não quiser um vínculo assim formal com a disciplina, você pode tentar assistir ela como ouvinte. Eu fiz isso muito na minha graduação. Eu não assisti disciplinas inteiras, mas assisti muitas aulas em várias unidades da USP durante minha graduação como ouvinte. Como é que funciona isso? Sugestão minha: tenham respeito, né? Descubram onde é a disciplina, onde é a sala de aula, cheguem lá alguns minutos antes, fiquem fora da sala de aula. Quando o professor chegar, você fala: professor, tudo bem? Eu sou aluno tal, do curso tal, posso assistir a sua aula como ouvinte? Eu nunca soube de nenhum caso que o professor falou assim: não, você não pode. Nunca soube, tá? Então, geralmente isso vai funcionar. Qual que é a exceção? 2 casos. Primeiro, disciplina prática, disciplina de laboratório, aí as chances de você conseguir fazer isso são praticamente nulas. Por quê? Porque tem uma restrição do laboratório, tá? E o segundo caso, uma disciplina teórica que ela é muito, muito cheia, assim, muito cheia mesmo, né? A sala de aula não comporta os alunos, porque se você entrar, você vai estar tomando o espaço de um aluno, que é o aluno, digamos, oficial da disciplina, tá? Mas, enfim, existem aí essas duas possibilidades de vocês assistirem aulas em qualquer lugar da USP. Tem a possibilidade, digamos, oficial, que é se matriculando como optativa, ou então a possibilidade extraoficial, que é assistindo como ouvinte. Posso participar de grupos de extensão em outros institutos da USP? O que é um grupo de extensão? Um grupo de extensão é um grupo que vai ser vinculado a alguma unidade da USP e que vai estudar alguma sub-área, algum contexto daquela unidade, né? Então, às vezes você tem um grupo ligado à unidade, às vezes o grupo ele é mais ligado a algum curso específico daquela unidade, tá? Mas, enfim, não sei se recurso, enfim,
é uma oportunidade muito interessante aqui da USP, né? Então, trazendo, por exemplo, a Poli aqui, né, para a gente entender, a Poli tem vários grupos de extensão, e esses grupos de extensão, claro, um ou outro grupo é mais ligado a um ou outro curso. Então, por exemplo, a Poli tem o Poli Concreto. Poli Concreto, o foco seriam os alunos da engenharia civil, né? Mas existem grupos que realmente eles são bem assim, até a concepção dele é uma coisa bem aberta. Então, por exemplo, você tem aqui na Poli o Thunder Rats, que é o grupo de robótica competitiva da Poli. Tem, assim, ele já foi concebido pensando em vários cursos contribuírem, né? E não só isso, existem sim alunos de outras unidades da USP que fazem parte de grupos de extensão da Poli. Então, a recíproca também é verdadeira. Então, sim, não existe limitação. O grupo da Poli só pode ter aluno da Poli. O grupo da, sei lá, da FAO só pode ter aluno da FAO. O grupo do IME pode ter aluno do IME. Não tem essa limitação, tá? Então, se vocês querem fazer grupo de extensão em alguma outra unidade da USP, procurem se informar. Até porque, dependendo do grupo de extensão, pode ser que eles façam um processo seletivo para você entrar, tá? Então, você tem que ser aprovado no processo seletivo daquele grupo. Geralmente, esses grupos são grupos onde a demanda é maior do que a quantidade de mão de obra, de oportunidade que eles podem propiciar aos interessados, tá? Que mais? Posso mudar de curso dentro da USP? Pode. Eu já fiz um vídeo sobre isso, procure aqui no canal, mudar de curso USP, vocês vão encontrar na barra de pesquisa do canal, tá? Mas no futuro eu deixarei na minutagem o link para esse vídeo. Vocês podem mudar por dois jeitos: transferência interna, que é para alunos que já estão na USP, mudar de curso na USP, ou então transferência externa, que é para alunos de fora da USP, mas também vale para alunos que já estão na USP, tá? Então existem dois processos, vocês precisam ver, né, a questão de vagas do curso que vocês querem, né, como é que funciona. Então cada unidade da USP, quando ela cria seu edital de transferência interna ou externa, tem algumas regras específicas de cada unidade, vocês precisam se informar sobre isso, tá? Mas falando de transferência externa, tem vídeo no canal sobre isso. De transferência interna, eu fiz vídeo sobre a Poli. Sobre outras unidades, procure no Google transferência interna e a unidade que vocês querem. Vocês vão encontrar com certeza um link, até porque eu faço muito isso para tirar dúvida do pessoal do canal. Vocês vão encontrar um link oficial, né, daquela unidade, por exemplo, FAO, ECA, IB, Poli, etc., falando sobre como funciona a transferência interna, tá? Geralmente, transferência interna e externa no final do primeiro ano de vocês. Eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum caso onde você consegue fazer isso antes de acabar o primeiro ano, tá? Só avisando aqui. Como fazer iniciação científica na USP? Então essa é uma pergunta assim que vem bastante, tá? Iniciação científica, como o próprio nome já disse, seria para iniciar os nossos alunos na carreira científica, para eles terem um gostinho de como é que é essa parte de pesquisa. A iniciação científica, já fiz vídeo no canal, também no futuro deixarei a minutagem aqui, mas dando um breve resumo, você pode fazer no instituto que você quiser. Então, por exemplo, eu era aluno da Poli, eu fiz iniciação científica na física, tá? Então é possível, tá? Depende de você conseguir um professor orientador, ele te aceitar, e aí ver se vai ser com bolsa ou não. Uma pergunta que me fazem é: Felipe, qual que é o momento ideal para fazer iniciação científica? Na minha opinião, no segundo ou no terceiro ano. Por quê? Primeiro ano, vocês estão muito novos, vocês estão sentindo ainda o curso. Inclusive, tem professores que nem aceitam alunos do primeiro ano. E do quarto ano em diante, para cursos que têm mais do que 4 anos, vocês estão focados no mercado de trabalho. Vocês querem estagiar, né? Vocês querem ser efetivados. Isso para aqueles que não querem seguir carreira acadêmica, que é a maioria dos alunos, né? Então, o ideal, segundo ou terceiro ano, eu particularmente comecei no segundo ano. Então, enfim, uma dica aí para vocês. Próxima pergunta: quais são as oportunidades de internacionalização na USP? Eu já fiz um vídeo específico falando sobre as diferentes modalidades de internacionalização. Então, as principais seria duplo diploma e aproveitamento de estudos, tem vídeo aqui no canal. Mas sobre oportunidades vai depender de qual unidade, de qual instituto da USP você está fazendo a sua graduação, porque cada unidade da USP tem as suas parcerias internacionais. Claro que a USP, pensando na USP como um todo, ela tem umas parcerias mais geralzonas, só que geralmente essas parcerias mais geralzonas, estou falando geral muitas vezes, mas enfim, elas não são tão atrativas quanto as parcerias específicas que a sua unidade fez com instituições do exterior. Então, é importante que você,
aluno de alguma unidade da USP, procure se informar com a seção internacional daquela unidade, quais são os convênios internacionais, quais são as modalidades que aquela sua unidade tem com instituições do exterior, tá? Então, realmente não tem como dar uma resposta geral aqui sobre isso. Quanto tempo eu tenho para me formar aqui na USP? Eu pesquisei sobre isso e me parece que atualmente na USP a regra geral é o seguinte: se o seu curso ele dura X tempo, aí, X semestres, você tem como prazo máximo para se formar 1,5x. Então, por exemplo, no caso aqui da Poli, o período que eles chamam de período ideal para se formar são 5 anos, 10 semestres. Então, o período máximo para se formar é 1,5 isso. Então, são 7 anos e meio, ou então 15 semestres. E aí, se o curso ele tem, por exemplo, 4 anos, 8 semestres, seriam então 6 anos, ou então 12 semestres, o período máximo para vocês se formarem. Ah, Felipe, cheguei no tempo limite, já era? Não, espero que não aconteça isso com vocês, mas caso isso aconteça, não já era, porque a USP ela prevê no regimento dela mecanismos para você retomar a sua vaga uma vez que você seja expulso, que no caso eles chamam de jubilado. Se você atingir o tempo máximo, você é jubilado, mas existem mecanismos legais, né? Quando eu falo legais é de lei, né? Para você retomar a sua vaga uma vez que você tenha sido jubilado da USP. Mas espero que vocês não cheguem nesse ponto. Quantas horas eu terei de aula por semana? Depende, não tem uma regra, tá? Depende se o seu curso ele é integral ou não, depende de qual semestre você está cursando, de maneira alguma existe uma padronização para isso. O que eu posso falar é o seguinte: cursos meio período, vocês geralmente, quando eu falo geralmente é o seguinte, excluam casos onde vocês estão fazendo matérias mais do que o esperado porque vocês querem, no caso de optativas, ou então porque vocês devem, no caso de matérias que vocês foram reprovados e estão cursando pela segunda vez. Então, geralmente, alunos de cursos meio período, manhã, tarde ou noite, vão ter no máximo 20 horas de aula por semana. No máximo. Vai ter casos que terão menos horas de aula. Alunos de cursos integrais nunca vão ter 40 horas de aula por semana. Ah, Felipe, mas meu amigo faz o curso X e no semestre Y são 40 horas. Eu só consigo me lembrar de um caso na USP que isso acontece em um semestre e mesmo assim, nesse caso, os professores não dão 40 horas de aula, porque eles falam assim, gente, é muita aula, vai embora mais cedo. Então, pode até no papel aparecer lá 40 horas, mas na prática não são 40, tá? Agora, trazendo um pouco para a realidade aqui, né, da Poli, a Poli, engenharia aqui na Poli, os cursos de engenharia são cursos integrais e o máximo de horas de aula que vocês têm por semestre, por semana no caso, são 28 horas de aula. Claro que, quando eu falo 28 horas de aula, são de aula, né? Não conta a dedicação presumida que vocês vão ter que ter fora de aula, para estudar, para fazer trabalho, exercício e por aí vai. Felipe, a partir de qual período eu posso estagiar na USP? Aí é a mesma resposta para a questão de internacionalização. Depende de em qual unidade da USP você está fazendo o seu curso. Porque cada unidade da USP tem autonomia para estabelecer regras com relação ao estágio. Então, por exemplo, aqui no caso da Poli, a regra, se não me engano, essa regra é mantida, exceto em casos muito excepcionais, é o seguinte: o aluno, a Poli põe essa regra, o aluno só pode estagiar a partir do 3º ano. Só que os cursos da Poli podem adotar regras mais restritivas. Então, enfim, em resumo, cada caso é um caso, você precisa se informar no caso do seu curso, a partir de qual período eles liberam, né, eles assinam o estágio. Porque para ter um estágio, o estágio é uma parceria entre instituição de ensino e empresa. Então, se a instituição de ensino não assina, não é um estágio, é um emprego, né? Então, tem que ver a partir de qual período eles assinam aquilo. Agora, perguntinhas mais rápidas, estamos quase acabando. Felipe, posso fazer esporte na USP? Pode, a USP, inclusive, geralmente, as unidades da USP, ela tem as suas atléticas, tá? Então, procurem se informar se a sua unidade ela tem uma atlética exclusiva dela
ou então uma atlética junto com outras unidades, e essas atléticas elas costumam ter times dos mais diversos esportes, então procurem se informar. Inclusive aqui na USP, na cidade universitária, a gente tem o CP, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP, é um centro assim bem grande, bem legal, tá? E às vezes o pessoal faz algum esporte lá, mas sim, existem oportunidades de esporte aqui na USP e elas não são pagas, porque estão vinculadas a atléticas e coisas do tipo. Felipe, posso fazer curso de idioma na USP? Pode, só que os cursos de idioma em geral, aí eles são vinculados, geralmente as unidades da USP têm os seus cursos de idiomas, então por exemplo a Poli, aqui na Poli a gente tem o Poliglota, quem está gerindo o Poliglota são os alunos, então os alunos, né, no caso o Grêmio Politécnico, que seria a unidade que representa os alunos da Poli, cuida do Poliglota, tá? O Poliglota, assim como outros cursos de idioma de outras unidades da USP, eles são pagos, mas geralmente são mensalidades muito mais baixas do que esses cursos de idioma por aí que vocês encontram, e também costumam ter bolsas, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Também a gente vê de vez em quando que a FEFELESH, aí é uma iniciativa da USP, a FEFELESH, né, os professores da FEFELESH, então algum colaborador faz aí algum curso mais rápido, de menor duração, gratuito, mas tem que se informar nos e-mails que costumam chegar pra gente. Essa daqui eu coloquei porque é uma curiosidade, mas é uma dúvida que muita gente tem, né? Felipe, você falou aí, a USP, né, o campus da USP aqui em São Paulo, cidade universitária. Existe comércio dentro da USP? Aí eu coloquei entre parênteses, lojas, restaurantes, etc. Comércio no sentido assim, tradicional, que você esteja imaginando, talvez não tem um shopping aqui na USP, não tem uma Santa Ifigênia aqui na USP, uma coisa desse tipo, tá? Geralmente nas unidades vai ter aí alguma papelaria, algum restaurante que essas pessoas que cuidam desses lugares, elas pagam aluguel para a USP, enfim, tá? Mas não pensem que vai ter um grande comércio aqui dentro, não. Geralmente vai ser papelaria, né? E algum restaurante, alguma lanchonete. São esses casos que eu consigo imaginar. Uma curiosidade, faz aí uns poucos anos, uns 5 anos, mais ou menos, acho que foi um pouco antes da pandemia, abriu um McDonald's colado aqui, não dentro da USP, mas numa entrada da USP. Então a gente meio que tem nosso McDonald's, que não é da USP, mas o pessoal de vez em quando vai lá, tá? Porque fica bem pertinho da USP. Mas não pensem que, eu vou entrar aqui, vai ter um monte de grandes franquias de supermercados, de fast food. Não, isso não existe dentro da USP. Última pergunta, essa daqui é porque realmente acaba aparecendo de vez em quando aqui, tá? Felipe, a pós-graduação da USP, ela é paga? Então, graduação na USP, 100% gratuito. Pós-graduação na USP, existem dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação é stricto sensu, que seria a mais tradicional, mestrado e doutorado, e a pós-graduação lato sensu, que seria os MBAs e afins. Pós-graduação lato sensu, MBAs e afins, elas são pagas, tá? Então, as unidades da USP, elas costumam ter aí algum programa de pós-graduação lato sensu, e aí vocês podem pagar, né, para vocês fazerem esses cursos, que geralmente são cursos aí de duração mais curta do que uma pós-graduação stricto sensu. Já a pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, 100% gratuito, assim como a graduação. Então, se vocês tiverem interesse de fazer um mestrado ou um doutorado na USP no futuro, saibam que é de graça, tá? E aí, funciona igual ao vestibular. Tem um processo seletivo, né? Teria um vestibular para entrar na pós-graduação. Cada programa de pós-graduação da USP tem as suas regras, os seus editais. Então, não é que nem a FUVEST, que é para a USP inteira, tá? No caso da pós-graduação, cada um tem o seu, cada programa de pós. Então, uma unidade da USP pode ter mais de um programa de pós, e cada programa de pós tem as suas regras. Então, procure se informar com relação a isso, tudo bem? O vídeo ficou longo, mas a gente respondeu 22 perguntas sobre a USP. Espero ter esclarecido muitas dúvidas que vocês tinham ou que eventualmente vocês teriam. E se por acaso ficou faltando alguma coisa, perguntem nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível, tudo bem? Então, o que eu tinha para falar era isso. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.